Vem da Argentina a informação de que o Palmeiras quer Martirê na lateral direito dos bons do Racing. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre o Flamengo, que divulgou uma lista de clubes que devem para ele e também os valores. Preciso te contar sobre o São Paulo, tem jogador de saída do tricolor e sem render qualquer centavo. Para completar, economia grande no Corinthians com a vaquinha virtual, bora te atualizar com os números e também com a economia em relação a juros da dívida. Tem também informações sobre o Vasco, preciso falar sobre Alejandro Domingues, que pode se tornar persona não grata no Brasil. Tudo sobre o Ceará, bicampeão estadual. Tem tudo também sobre o título do Avaí, as últimas das finais dos estaduais e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Arrascaeta, que segue com dores na coxa depois de ser substituído na derrota do Uruguai por 1-0 para a Argentina nessa sexta-feira. Ele não foi desconvocado e vai seguir se preparando com a seleção do Uruguai, com a expectativa de poder jogar na terça-feira também pelas eliminatórias. Quero contar também que o Botafogo, nesse sábado, venceu o Novo Horizontino por 3-1 com destaque para Patrick de Paulo. O ex-volante do Palmeiras marcou 2 vezes, outro que deixou ótima impressão foi Arthur. Preciso falar agora sobre o Sport que largou na frente na final do Campeonato Pernambucano na Arena Pernambuco, vitória por 3-2 contra o Retrô. O Sport chega a abrir 2-0, toma empate em 2-2 e no finalzinho da partida assegura a vitória por 3-2, que lhe permite jogar por um empate na Ilha do Retiro no jogo da volta. Também na primeira partida final, só que agora do Campeonato Paranaense, Maringá e Operário ficaram no empate em 1-1, com muita reclamação de arbitragem. Nesse sábado tivemos título confirmado em Santa Catarina, o Avaí se sagrou campeão ao empatar em 1-1 com a Chapecoense, num dos jogos mais polêmicos do fim de semana. A confirmação do pênalti que Eduardo Brock marcou teve 14 minutos de duração com participação do árbitro de vídeo. Chapecoense vencia por 1-0, o gol havia sido marcado por Bruno Matias. O Brock garantiu o gol do empate, que assegurou também o 19º torneio, o 19º troféu estadual para o Avaí. Outro que foi campeão e está dando volta olímpica agora é o Ceará, bicampeonato em cima do Fortaleza. Empate 1-1 nesse sábado no Castelão. Vale a lembrança de que na ida, na semana passada, o Ceará havia vencido por 1-0. Importante contar que o gol do título do vovô foi marcado por Pedro Raul, que tem 5 gols em 6 partidas em seu novo clube. O Fortaleza havia aberto o placar com o Lucas Sacha. O Gastão Ávila, 5 minutos depois de entrar em campo, foi expulso. E com um homem a menos, o Fortaleza acabou sofrendo o gol do empate. 47 taças estaduais para o Ceará, o maior campeão do estado. São 2 títulos consecutivos, quebrando uma sequência de 5 taças seguidas do Fortaleza. Campanha do Ceará muito bacana. 9 jogos com 8 vitórias e 1 empate. Campeão invicto e quase 93% de aproveitamento. Por falar em aproveitamento, o Ceará é dono do 2º melhor aproveitamento entre clubes da Série A do Campeonato Brasileiro nesse ano. Só uma derrota, somando todas as competições. Vovô vai muito bem, obrigado. Preciso falar agora sobre Alejandro Domingues. Presidente da Conmebol pode ser impedido de visitar o país por 6 meses. É que o deputado federal Sidney Leite pediu para que o governo estabeleça o presidente da Conmebol como persona non grata. Se isso acabar sendo aprovado, ele fica impedido de pisar no Brasil por meio ano. Tudo porque o Alejandro Domingues não vem combatendo, como se imagina, o racismo contra jogadores e times brasileiros na Libertadores e também pela frase infeliz na última segunda-feira, durante o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Chegaram a perguntar para o Alejandro Domingues como é que ele via a possibilidade de a Libertadores não contar com brasileiros e ele disse que essa possibilidade inexistia. Seria como o Tarzan ficar sem a Cheetah. Só que, só para lembrar, Cheetah é um chimpanzé e tem tudo a ver com os atos de racismo praticados contra brasileiros.
Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, alerta ligado no Cruz Maltino, às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro. Nesse sábado o Vasco até venceu 2-1 contra o Boa Vista, mas, de novo, os titulares fracassaram. Derrota com o time principal por 1-0, os 2 gols da vitória de virada aconteceram com o time reserva e Sorsa e Paê marcaram. Só para você entender a dinâmica do amistoso contra o Boa Vista. 2 tempos de 30, ambos como titulares, e um último tempo, um terceiro tempo com 45 minutos. O Carille jogou com sua força máxima nos 2 primeiros tempos de 30 minutos e perdeu por 1-0. O gol do Boa Vista foi marcado pelo Gabriel Conceição. Com a equipe toda a reserva, o Vasco não tomou gols, marcou 2 e acabou por vencer. E aí se repete um filme que a gente viu no sábado passado, quando do confronto contra o Maricá, na oportunidade 4-2 para o Vasco. Mas também contando apenas na parte do time titular, o Vasco já havia deixado uma má impressão. Estreia do Cruz Maltino marcada para 30 de março contra o Santos em São Januário. Queria que você deixasse o espaço para comentário para dizer como é que você vê o atual momento do Vasco. O Vasco vai brigar pelo quê no Campeonato Brasileiro? Por favor, deixe seu comentário, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians, qual o tamanho real da economia que o Timão conseguiu com a vaquinha virtual relacionada ao estádio. Você sabe que um grupo gigante de torcedores do Corinthians se movimentou para criar uma vaquinha virtual. E a ideia era arrecadar 700 milhões de reais que quitariam todas as pendências do Timão em relação ao financiamento do estádio. Isso já está completamente descartado, não vai ser possível, até porque a campanha vai para as últimas semanas e até aqui foram arrecadados 38 milhões e 700 mil reais. Mas, se a gente contabilizar também a economia com juros, que deixaram de ser praticados por conta da antecipação desses pagamentos, dá para dizer que o Corinthians conseguiu diminuir sua dívida de 700 milhões em algo na casa dos 44 milhões de reais. Número pequeno, perto dos 700 milhões, mas bastante expressivo se a gente levar em consideração que trata-se de uma campanha apenas de torcedores corintianos. Um grupo gigante de corintianos se mobilizou e os caras arrecadaram 44 milhões de reais. Ou melhor, arrecadaram 38 milhões e 700 mil com o efeito de 44 milhões. Só a título de comparação é legal lembrar que nenhuma outra doação nacional havia arrecadado tanto. Nem o Criança Esperança, a edição que com maior arrecadação desse movimento que é feito pela Globo tradicionalmente, aconteceu em 2019 e foi inferior aos 38 milhões e 700 mil arrecadados por corintianos nesse momento. Só para completar em relação ao Timão, registrar a nota da Gaviões da Fiel em resposta ao Ronaldo Fenômeno. Nessa sexta-feira, o ex-jogador de futebol, também do Corinthians, afirmou que adoraria comprar o Corinthians se o Timão virasse uma SAF. A Gaviões publicou uma nota com os seguintes dizeres, abre aspas, Ronaldo, o Corinthians não está à venda. Mais uma vez, em reta final de campeonato, surgem notícias tentando tumultuar o ambiente. Aqui, quem manda é a fiel torcida, fecha aspas. Não acho que o Ronaldo teve intenção nenhuma de prejudicar o Corinthians com esse tipo de declaração, mas fica registrada a posição da Gaviões, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Tem jogador do tricolor muito perto de deixar o Morumbi absolutamente de graça, mas também não vai tirar o sono de nenhum torcedor são paulino. Eu me refiro a Lisieiro, jogador de 27 anos de idade, cujo vínculo se encerra em 30 de junho. Ele não fica no clube, São Paulo nem sequer fez proposta nas últimas semanas. O Lisieiro também não demonstrou a intenção de ficar. Chegou a ser consultado pelo Sport, existiram algumas especulações, mas nesse momento não se descarta, inclusive, de que ele volte para a Suíça. Antes de retornar ao São Paulo, ele estava jogando por empréstimo no Iverdon, onde deixou uma boa impressão. Na temporada passada, a temporada do seu retorno, o Lisieiro chegou a jogar 11 partidas com um gol. Na oportunidade, o técnico Luiz Ubeldi até deu a impressão de que o utilizaria com mais frequência, mas acabou por ser naquele momento e o Lisieiro certamente não vai deixar saudades. Só para completar o noticiário São Paulino, nesse sábado, o Tricolor venceu o São Bernardo em amistoso no Morumbi. Com titulares, vitória por 1-0, gol marcado pelo André Silva. Importante ressaltar que o Caleri não jogou. Com os reservas, vitória por 3-2. E os gols foram marcados apenas por meninos. O Rian Francisco, o Lucas Ferreira e o Alves balançaram as redes. Quero falar agora sobre o Flamengo, que divulgou a lista de clubes que lhe devem
Sim, o Flamengo do BAP não parece ter paciência com credores. O BAP chegou a divulgar a seguinte frase, abre aspas, não deva ao Flamengo que a gente não expõe seu nome. Temos que sanar esse tipo de atitude. Não faço acordo, nem dou desconto. Presidente do Flamengo, que foi eleito no fim do ano passado e tomou posse em janeiro, está adotando um discurso bastante enérgico em relação a essas dívidas. A irritação se dá também com o antecessor dele, Rodolfo Landim, que vários dos 56 milhões de reais na praça que clubes devem ao Flamengo nem foram cobrados na justiça. O André Luiz do Estrela Amadora, essa negociação vai render ao Flamengo, ou já deveria ter rendido 1 milhão e 200 mil euros. Thiago Maia, dívida de 4 milhões de euros junto ao Internacional. O Leixões deve pelo Verton 1 milhão de euros. O Leixões também deve pelo Gabriel Noga 100 mil euros. Já o Estrela Amadora deve pelo Igor Jesus 3 milhões e 600 mil euros. No bate-papo da última quinta-feira com membros do Conselho Deliberativo, o BAP deixou claro que já levou as cobranças à FIFA. Ele chegou a dizer o seguinte, abre aspas, tem jogadores de seleção de base que foram negociados para o exterior no ano passado. O Daniel Cabral tinha vínculo até outubro de 2025 e foi liberado de graça. Já André Luiz e Igor Jesus foram vendidos e não recebemos o valor. O pior é que eles já foram revendidos e mesmo assim não cobramos. O dono do Estrela Amadora é o mesmo do Leixões. Não temos garantia e não temos como cobrar. Esses clubes nem tinham sido acionados na FIFA e nós agora acionamos. São quase 10 milhões de euros de vendas e só recebemos 200 mil euros. Está aí o protesto, a reclamação do presidente do Flamengo, protesto e reclamação absolutamente justos. Vou tentar ouvir o Landim para entender por que dessa paciência com os antigos credores. Bora repercutir agora uma informação que vem da Argentina. O site El Craque Deportivo afirma que o Racing topa negociar Martirena, lateral direito uruguaio do Racing, dos melhores da América do Sul, com o Palmeiras. Mas, porém, contudo e todavia, o negócio só vai sair por negociação ou por valores na casa dos 10 milhões de dólares. Estamos falando de mais ou menos 57 milhões de reais. E a pergunta que eu deixo para você que está assistindo, Palmeiras precisa de mais um lateral direito? É possível que a sua resposta tenha sido sim. A questão seguinte é, para gastar até quanto? Mike e Marcos Rocha têm se revezado na condição de titulares. O Agustin Jai, que custou um caminhão de dinheiro e veio do futebol argentino, não se firmou e virou a terceira opção do setor. O Martirena tem 25 anos de idade, é uruguaio, extremamente competente no apoio, também é bastante firme na parte defensiva. Já havia sido especulado no Botafogo e também no Flamengo, embora o rubro-negro tenha descartado o Martirena nos últimos dias, porque o lateral não se enquadra ao estilo de jogo que o Felipe Luiz busca. De qualquer forma, ninguém no Palmeiras confirma tratativas ou interesse. Até agora, nada mais é do que um site argentino afirmando que o Racing topa fazer negócio com o Verdão desde que a cifra praticada se aproxime de 10 milhões de dólares. Levando em consideração que o Palmeiras já gastou 440 milhões de reais em 2025, não dá para descartar esse tipo de negócio. Mas, no Palmeiras, essa tratativa não é dada como oficial. Você gostaria do Martirena? Que posição é mais carente no elenco do Palmeiras? Já uso o espaço para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!